Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Use Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Advogado do Distrito Federal, cumprindo o nosso compromisso que fizemos de sabatinar todos os candidatos à presidência da OAB do Distrito Federal, estamos aqui para falar com o último dos candidatos que estamos sabatinando, que é o Paulo Maurício, que você conhece aqui no Distrito Federal, no entorno, como Poli. Estamos aqui com o Poli, prazer, Poli, te receber. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, João. Obrigado, André. Mind Use, é um prazer estar aqui com vocês. Que seja o último, seja o primeiro, né? Como diz a regra. E estamos aqui para poder bater um papo com a advocacia. Vai ser bem legal mostrar nossas propostas e mostrar porque que a nossa chapa OAB para Todos a 01 é a mais preparada aí para tocar o próximo triênio. Vocês conhecem João Rezende, grande criminalista, com a gente aqui para bater esse papo. Turma, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que você conheça as propostas da Chapa 1, conheça as propostas da Chapa OAB para Todos, conheça as propostas do Poli, que é o líder desse barco aqui. Essa é a nossa pretensão. E, Poli, para começar o nosso papo, cara, nós começamos assim com todos. É importante que o advogado e a advogada do Distrito Federal saiba quem é o Poli. Poli é um apaixonado pela advocacia, que nunca fez nada na vida a não ser advogado desde o 2º semestre da faculdade, que também é apaixonado pela OAB, que serve a nossa casa há quase 18 anos, foi todos os cargos praticamente, membro de comissão, presidente de comissão, conselheiro, tesoureiro, secretário-geral, e agora se apresenta como candidato a presidente, querendo muito fazer com que a advocacia tenha sucesso na nossa profissão e que nossa casa seja sempre respeitada. E, Poli, já começando do ponto difícil, a principal crítica dos seus opositores é: estão há 6 anos no poder. O que mudará com Poli na presidência da OAB do Distrito Federal? Nós fizemos muito nos últimos 6 anos. Quem conhece a OAB antes de 2019 sabe que nós trouxemos a tecnologia, abrimos as portas da nossa casa para toda a advocacia jovem, mulheres, negros, trabalhamos de forma diferenciada e o que vem pela frente nos próximos 3 anos é ainda melhor, porque a gente oxigenou o nosso grupo, teve novas adesões, estamos trabalhando muito com propostas efetivas para a advocacia. Eu tenho certeza absoluta que o que fizemos ainda vai ficar melhor ainda nos próximos 3 anos. Poli, uma outra questão. A advocacia, ela aspira por independência e por enfrentamento. Nós podemos esperar isso de você? Enfrentamento? Fizemos e faremos ainda mais. Nós somos o grupo que foi eleito exatamente com o mote da independência, contra um governador eleito que estava na porta do ginásio pedindo voto para uma chapa branca, na caso chapa verde, pedindo que tivesse um continuismo na época. E quem conhece a OAB antes de 19 sabe que a gente não pode admitir retrocesso. Hoje nós temos uma OAB tecnológica, uma OAB representativa, uma OAB que defende as prerrogativas sem partido, sem governo, sem dono. E eu tenho prova disso. Eu já fui a uma delegacia de polícia e saí 3 horas da manhã defendendo um advogado. Já tivemos um promotor de justiça denunciado por abuso de poder, por abuso de autoridade, porque desrespeitou um advogado em audiência. E eu já estive na tribuna do Senado e na tribuna da Câmara Legislativa dizendo: o Supremo erra, e erra muito em processos, e precisa respeitar a advocacia. Então, independência, força e certeza de defender a nossa classe é o que vocês podem depositar na nossa chapa 1. Mais uma questão, Poli, que é fundamental. Experiências que te habilitam a ser o capitão desse barco, a ser o presidente da OAB do Distrito Federal. Como eu disse, eu já passei por praticamente todos os cargos e vivenciei essa mudança que a gente defende tanto, que foram feitos nos últimos 6 anos, que a gente quer continuar nos próximos 3. Eu tenho experiência administrativa, como tesoureiro e secretário-geral. Tenho experiência na advocacia, porque são mais de 22 anos atuando diretamente na advocacia empresarial, tributária, na linha de frente. Formei vários colegas advogados. Sou professor há muitos anos. Agora estou afastado da academia, porque a OAB me toma bastante tempo. Mas eu tenho uma experiência de academia, prática e principalmente de gestão. E isso faz com que a gente traga um grupo muito forte
para continuar defendendo a advocacia. E a sociedade, que é a função da OAB. Nós temos ali representantes de subseções, mulheres, negros, jovens, mais experientes, todas as camadas, todas as vertentes políticas. Então, nosso grupo é o que, de fato, representa a OAB para todos. Não é só um mote de campanha, é a verdade que nós temos. Nós somos a OAB para todos. E a gente precisa de uma casa dessa forma, que não tenha amarras, que não tenha ninguém que vai dizer, não, é melhor caminhar por aqui ou por ali. Quantas vezes o Délio foi voto vencido numa sessão do Pleno, e eu tenho certeza que eu também serei, porque nós teremos uma discussão horizontalizada. Todo mundo vai participar ali dos grandes debates e nós vamos tirar o que é o interesse da sociedade e o que é o interesse da advocacia. Nós não temos dono e nunca teremos. A OAB é da advocacia. Olha, e aproveitando essa questão, por quê? Que é algo que exige muito sacrifício. Por que se candidatar à presidência da OAB? Essa é uma pergunta que a minha mulher me faz várias vezes. É difícil a gente entender o amor e o carinho que a gente tem pela nossa classe e o quanto a gente quer entregar, servir a advocacia. Eu acho que a principal razão é essa vontade de continuar ajudando colegas, servindo a advocacia, mantendo a nossa casa no rumo certo, trabalhando para que a advocacia seja bem representada, que a gente tenha a participação de todos e todas. E essa é a nossa função ali. Eu sou um apaixonado pela minha profissão, quero devolver à OAB o que a advocacia me deu todo dia, me dá todo dia como advogado, e é isso que eu tenho feito e vou fazer nos próximos 3 anos. E, Poli, uma outra questão que a gente tem perguntado para todos. O que você, Poli, pode fazer pela advocacia do Distrito Federal que nenhum outro candidato pode fazer? Primeiro, a independência. Isso a gente sempre martela, porque ter um candidato que é indicado pelo governador e advogado particular do governador, ele não vai ter condição de entrar com as ações civis públicas, questionar os atos de governo e ter ali a independência necessária. Os demais também, todos, têm uma amarra, direto ou indireto, a partido, ou a governo, ou a histórico, que colocam em xeque essa capacidade de discutir de forma direta os temas. Fora isso, a experiência, que eu já venho há mais tempo e tenho condição de mostrar que a OAB precisa ter esse caminho de representatividade. Então, eu me considero apto a exercer esse cargo por tudo que eu venho fazendo e pela vontade de servir que nós temos nos próximos 3 anos. Olha, uma pergunta difícil que a gente fez a todos os candidatos. Para você ainda mais difícil porque você é situação. Existem algumas críticas que você possa fazer a gestões anteriores e pontos que você possa melhorar? Toda gestão merece melhorias e a gente trabalhou nos últimos 6 anos com muito afinco, mas como o presidente Délio fala, claro que há erros e acertos em qualquer mandato. O que eu posso garantir, a comparação é simples, o que acontecia antes de 2019 é muito diferente do que a gente vê de 19 a 24. Então, nós temos hoje uma casa que, para você ser membro de uma comissão, você não tem que pedir a ninguém, você não tem que servir a ninguém, nem estar em grupo político. Basta entrar num aplicativo, no site da OAB e se inscrever. Nós temos uma casa aberta. O que nós vamos melhorar é investir cada vez mais na formação continuada da jovem advocacia, numa estrutura física para que o advogado receba seu cliente, tenha condição de exercer sua profissão, no respeito às prerrogativas, que a gente vai ter uma central de prerrogativas ainda mais ampliada, com procuradores do que a gente vem fazendo. Então, é investimento na ponta, na advocacia real. E isso eu tenho certeza que a gente vai melhorar. Críticas são naturais do processo. Eu costumo dizer que a oposição acha que a terra é arrasada, que está tudo errado na advocacia. E quem vive da advocacia sabe que não é assim. Mas nós vamos melhorar. Te dou um exemplo. A Caixa de Assistência, ela precisa melhorar. Nós precisamos levar um plano de saúde mais adequado, nós precisamos descentralizar a Caixa de Assistência e levar para as subseções ainda mais. Eu vou fazer uma sede da Caixa de Assistência em Taguatinga, com conforto, com estrutura, para que ali a gente tenha uma representação no Eixo Sul. Então, nós temos vários projetos que nós vamos intensificar ainda mais a participação da OAB em todos os cantos do Distrito Federal. E vai ser bem legal. E, Poli, uma questão também importante nesse contexto. Planos para a jovem advocacia. Nós sabemos que ela é significativa no nosso cenário. E o que vocês planejam, estão estruturando para a jovem advocacia? Nós melhoramos muito a vida da jovem advocacia. Primeiro, transformando na menor anuidade do Brasil. Talvez até parte dos meus cabelos brancos venham dessa redução para R$200, a menor disparado do Brasil. Comparado ao estado de Goiás, é menos da metade. E a gente já deu condições para que eles iniciem a carreira num ambiente mais propício. Damos o primeiro token gratuito e investimos muito na formação continuada. O programa Residência, que é tão falado, que alguns criticam, mas que não podem afastar uma realidade. Ele mudou a vida da advocacia jovem do Distrito Federal. Nós temos mais de 600 formados, hoje é uma pós-graduação.
a gente dá a eles o curso teórico de ensinar a fazer um contrato de honorários, fazer uma audiência, uma sustentação oral, ter o conhecimento prático da advocacia e alocamos eles em escritórios para que sigam esse curso de pós-graduação e tenham ali a oportunidade de sair preparados para a advocacia real. Eu ouço críticas em relação à residência e óbvio que ele precisa ser melhorado e será melhorado pela professora Roberta, nossa querida advogada militante, que vai ser a nossa vice-presidente, mas hoje ele já é um diferencial enorme para a jovem advocacia. Como tem o Bem-vindos, que é um programa que todos os inscritos passam para conhecer a OAB, saber como funciona o registro na nossa casa, como é que é a menor anuidade, como é que ele agenda o uso de uma sala. A gente literalmente transforma em bem-vindo, colega. Temos a ESA, que é um curso que tem cursos específicos para a jovem advocacia. Então, a gente trata a jovem advocacia com o respeito e com a dignidade que ele precisa para começar a carreira. É o momento mais difícil que nós temos. Todo mundo aqui começou, sabe o quanto é difícil começar. Nós abraçamos essa turma e damos condições deles insistirem na nossa profissão e vencerem como todos nós queremos. E um tema dentro desse tópico da jovem advocacia que vem chamando a atenção é a questão da inteligência artificial. O que o ABDF pode fazer para lidar com essa mudança, tanto no nível da advocacia quanto no nível do judiciário? Pois é, nós investimos muito em tecnologia. E aí eu até faço a brincadeira que quem não conhece a OAB de 2019 para trás acha que tudo já funcionava dessa forma. E não era assim. A gente tinha uma casa no tempo do carimbo e do papel. Você precisava ir fisicamente para tudo. Hoje, basicamente, você não vai à nossa casa. Você tem todos os serviços da OAB disponíveis no seu aplicativo, no site, no seu celular. Hoje, até a votação, que antigamente era aquele circo que existia lá, da votação física, chegava, recebia adesivo, as pessoas faziam um corredor polonês, todo mau exemplo do que não pode fazer numa eleição de boca de urna, etc., nós tínhamos na OAB. Hoje ela é eletrônica, você vota do conforto do seu lar, de qualquer lugar, e faz a sua opção. A tecnologia nós temos totalmente inserida na nossa casa. Hoje você tem um e-mail gratuito, tem mais de 2.000 pessoas usam esse e-mail com os aplicativos do Google, com tudo estruturado. A gente trouxe a OAB para o século XXI. E em relação à inteligência artificial, a gente também faz um investimento muito grande para treinar os advogados e as advogadas. Tem uma história que eu gosto de contar que eu tive uma vez com um advogado antigo, o doutor Pedro Gordilho, e ele comentou que, na verdade, quando surgiu a máquina de escrever, foi uma revolução, porque houve uma revolta, na verdade, dos colegas que duvidavam se era o juiz que estava escrevendo a sentença, porque antes eram manuscritos. Então, a evolução tecnológica, ela sempre traz um certo desconforto. A IA está aí para nos ajudar. Ela vem como ferramenta para complementar a atuação da advocacia, mas ela nunca vai substituir o colega advogado ou advogada. Nós sabemos como aplicar, no caso concreto, a melhor legislação, a melhor doutrina. O ChatGPT não substitui isso, por exemplo. Então, a gente está treinando os jovens advogados e advogadas, nós estamos trazendo ferramentas, nós temos assento no conselho do processo eletrônico, do PJE, dos tribunais. A gente está influenciando diretamente a vida da advocacia nesse sentido. Combatemos, por exemplo, os julgamentos virtuais, que estavam acontecendo em lista e você não sabia o que estava sendo votado pelos ministros, pelos desembargadores. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter o direito da questão de ordem, uma questão de fato. Então, a gente não é contra a tecnologia, a gente quer que ela se reverta em posição de vantagem para a advocacia. Nós temos comissões temáticas trabalhando diretamente sobre esse tema e nos próximos 3 anos vamos fazer ainda mais. Outra questão, Poli, que é fundamental de ser enfrentada. Advocacia feminina. Mulheres advogadas representam uma parcela significativa da advocacia. E eu queria te ouvir, o que vocês têm pensado para as mulheres advogadas? Hoje nós temos uma classe com mais de 52% de mulheres. E se você fizer um corte das advogadas mais jovens, de 10 anos para cá, esse número sobe, vai para mais de 55%. Então nós precisamos abraçar as mulheres advogadas e dar a elas condições de participar da nossa casa. Temos muito orgulho de ter criado a paridade no sistema OAB. Primeiro, como opção política. Em 15, numa chapa que o Délio capitaneou, nós colocamos 30% e já teria sido um escândalo. Em 18, nós colocamos 50% e falamos, vocês enlouqueceram. E nós provamos exatamente o contrário. A participação feminina mudou a cara da ordem. Hoje a gente tem vice-presidentes e presidentes de comissões de forma paritária. Nós temos a participação feminina em todos os temas, em todos os debates. Hoje, se você marca um evento na OAB e não tem a participação feminina, nós cancelamos o evento. Cansamos de fazer isso. Então, nós valorizamos a mulher advogada a ponto de agora alçar esse tema a uma diretoria. Nós teremos uma diretoria da mulher advogada.
E na parte de estrutura também fizemos investimentos. Nós teremos em todas as nossas sedes um espaço kids, um espaço para receber a mãe advogada, para amamentação, para trocar seus filhos. Tudo isso estruturado para que não haja limitação da participação da mulher advogada. E teremos a primeira mulher presidente da Caixa de Assistência. É um absurdo, né? Quase 60 anos de Caixa e nós não temos uma mulher capitaneando esse tema que é tão importante, que é a assistência à advocacia. Então, já fizemos muito pelas mulheres advogadas e faremos ainda mais nos próximos 3 anos com a participação efetiva da diretoria, a tesouraria vai ser uma mulher, vice-presidência, a presidência da Caixa, no Conselho Federal são 3 homens e 3 mulheres. Nós temos muita representatividade. E, Poli, uma questão dentro disso que você já comentou. Como vocês escolheram a chapa? Como é que foi isso? Eu brinco que talvez a parte mais difícil da OAB é exatamente a formação da chapa para concorrer às eleições. Porque nós temos muitas cabeças, muitas pessoas com capacidade de representação e um espaço limitado para receber. Dessa vez, nós fizemos uma renovação. Não há continuismo. Nós temos mais de 50% de novos integrantes na chapa. Renovação plena. E pessoas com muita capacidade chegando para nos ajudar. Dentre as quais, por exemplo, Renata Amaral, que concorreu 2 vezes contra o Délio e hoje vai ser a nossa conselheira federal, junto com toda a sua chapa, trazendo essa visão de acolhimento da advocacia. Temos o apoio de vários ex-candidatos e ex-presidentes. Lacerda, Max Telesca, Paulo Roque, vários nossos colegas de experiência que vão nos ajudar nesse sentido. Nossa chapa tem um advogado que está com a OAB há 2 anos e 11 meses e temos advogados com 40 anos de profissão. 50% de mulheres, 30% de negros, subseções, todas as matizes políticas. Então, a gente vai ter um verdadeiro caldeirão de representatividade do que é a advocacia real. E também em relação a essa questão de formação de chapa, foi até comentado aí que tem pessoas que são influenciadoras, que trabalham com marketing digital, que estão apoiando a chapa. Como que essas pessoas podem ajudar no trabalho da OAB e como que também pode ser trabalhada essa questão do marketing digital na advocacia? Acho que o principal ponto é a gente se comunicar com os colegas, né? Então, por exemplo, ter recebido o apoio do colega Samerage, importantíssimo, porque ele se comunica com uma camada importante da advocacia e da sociedade e ele vai fazer com que a gente traga os anseios dessas pessoas e eu fiquei muito feliz com esse apoio. Temos o professor Jailton Lopes, que é um formador de opinião e grande conhecedor da matéria de direito civil e que vai estar conosco no conselho. A gente tem pessoas que vão trazer para nós a participação efetiva de todas as camadas da advocacia. E é isso que a gente quer, que a nossa casa represente toda essa realidade. E nós vamos ter isso nos próximos 3 anos. Eu tenho certeza que vai ser um grupo de sucesso. É isso que a gente quer fazer. Sobre o marketing digital, ele é uma preocupação muito forte nossa, porque nós é que influenciamos a nova regra. Eu sou do tempo em que o marketing se discutia a forma de anúncio em lista telefônica. A maioria das pessoas que estão nos vendo, acho que nem sabe o que é uma lista telefônica que a gente recebia todo ano em casa. Hoje, a gente tem que preocupar com a mensagem, não propriamente com o mensageiro. Eu me lembro quando a gente foi discutir no último provimento, queriam proibir o TikTok. Não tem problema nenhum no TikTok. O problema é o que você vai levar pelo TikTok. E essa mensagem tem que respeitar a nossa profissão. Ela não pode vender resultado, ela não pode vender sonho, ela não pode colocar que eu sou o maior advogado ou mais advogado que quem quer que seja. Nós temos que ali apresentar os predicados de cada profissional, sua formação, sua experiência profissional, sua capacidade de resolver problemas, mas respeitando um nível de marketing que não desprestigia a nossa casa. E nós estamos abertos a ouvir, porque eu sei que isso é uma mudança cíclica. Daqui a 3 anos, o marketing vai ser diferente do que a gente tem hoje. E a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que na próxima gestão, nós queremos abrir um grupo de estudo para revisitar mais uma vez esse tema e influenciar no Conselho Federal as evoluções do marketing que a gente espera. E até relacionado a essa questão da jovem advocacia também, que é um tema, né, do marketing digital muito próprio da jovem advocacia, uma crítica que eu escuto bastante em relação não só ao BDF, mas outras OABs também, é a questão do espaço físico disponibilizado para o jovem advogado, para receber seus clientes. Eu escuto algumas pessoas falando, não sinto confortável de levar o cliente lá, porque a estrutura, sabe, é porque o cliente vai ver que é sala da OAB, que a estrutura não é muito boa. Tem alguma proposta em relação a isso, a questão desses escritórios que são disponibilizados para a advocacia? Nós investimos muito nessa estrutura, João. Quando nós recebemos a casa em 19, das 9 subseções, metade não tinha nem casa, não tinha nem sede. Funcionava numa salinha da OAB. E aí você não tem a menor condição de receber seu cliente numa sala no fórum da OAB.
Então, nós reformamos ou construímos 14 sedes novas, investimos na nossa sede, na própria 516 Norte, com acessibilidade, com estrutura para que todos possam receber seus clientes. E hoje nós temos subseções que, com todo o respeito, são mais bonitas do que muitos escritórios. A do Núcleo Bandeirante, por exemplo, que foi recém-reformada, é belíssima. Tá? Uma estrutura com madeira, com cara de escritório. E hoje o advogado agenda para poder atender seu cliente pelo aplicativo. Chega lá, ele vai ter água, café, condição de receber, atender, fazer uma audiência. Então, nós evoluímos bastante e continuaremos com isso. Queremos fazer o meu escritório no Sol Nascente, queremos fazer um escritório meu escritório no centro de Taguatinga, faremos a nova sede em Santa Maria, faremos uma subseção ali no Recanto da Zema, todos eles com casa e estrutura. Faremos uma subseção no Vicente Pires para ter uma estrutura também naquela área que tem crescido muito, junto com o 26 de setembro. Essa é a diferença. A gente conhece essa realidade, eu conheço cada canto do Distrito Federal e sei quais são essas demandas para a gente bem atender o advogado e ele receber o seu cliente com conforto e com a dignidade que todos esperamos. E também relacionado a essa questão, agora já entrando um pouco mais nas críticas que a gente escuta em relação à sua campanha. A gente fez essas perguntas para todos os candidatos para poderem falar sobre essas críticas que tratam sobre eles. E tem um tema também tocando em relação à jovem advocacia, que é o tema residência jurídica. Você acabou falando um pouco sobre ele aqui, mas eu queria que você falasse um pouco melhor, assim, explicando como é que funciona a residência jurídica, o que pode ser melhorado, se ele funciona bem, se não funciona, se tem gente que ficou descontente com residência jurídica, se pudesse falar um pouco sobre isso. Nós temos mais de 600 colegas formados. Num ambiente de 600 colegas, obviamente, pode ter um ou outro que não tenha ficado satisfeito com o resultado. Mas a imensa maioria nos traz declarações positivas de que nós tivemos a condição de dar a eles a estrutura, a orientação para ele melhorar a advocacia na vida real. O residência jurídica hoje tem uma carga horária de parte teórica, em que ele vai para dentro de sala de aula, aprende a fazer um contrato, honorários, ele sabe fazer uma audiência, ele vai aprender ali como é que é a estratégia processual, elaborar um recurso, e depois nós alocamos no escritório de advocacia para que ele tenha a visão prática. Essa situação compõe um curso que está sendo feito, uma pós-graduação, então não tem remuneração pela parte prática. É como se a gente estivesse fazendo um escritório modelo no final da faculdade, você não recebe para poder trabalhar ali. E a gente trabalha isso para que, na verdade, ele tenha condições de se colocar no mercado. Eu cansei de receber depoimentos de pessoas agradecendo porque foram contratadas no escritório em que eles foram fazer a prática do residência, e muitos chegam para nós e falam assim, olha, eu não tinha nem o que colocar no meu currículo, hoje eu tenho. E me coloco no mercado com experiência. Então, eu tenho certeza que no saldo, o residência é muito, muito positivo. E na próxima a gente quer ampliar, aumentando a carga horária com mais experiência e principalmente fazendo residências temáticos. Te dou um exemplo de uma área de atuação bastante específica que a gente percebeu essa demanda. Na parte de violência doméstica, para a gente visitando os fóruns e identificando e apresentando o programa da advocacia dativa, que eu falo daqui a pouquinho, nós recebemos a demanda que os advogados não tinham experiência em violência, nos processos de violência doméstica, né? Seja defendendo a vítima, seja defendendo o acusado. Então, a gente vai fazer uma residência temático. Vamos ensinar a advogar na área de violência doméstica. E a gente já tem um curso prático acontecendo que teve um sucesso imenso, porque as pessoas perceberam que há uma especificidade da área civil, criminal, psicológica, para você dar o apoio nessa área. Então, a gente vai fazer isso em vários temas para especializar os advogados e dar a ele condições de trabalhar. E também propiciar a empregabilidade, acesso à renda, à oportunidade de conhecimento. E aí vem a advocacia dativa, que foi um projeto que nós gestamos na OABDF, levamos para o executivo, depois aprovamos no legislativo local, e hoje essa legislação autoriza os juízes a nomearem advogados inscritos no programa para atuarem na defesa de pessoas hipossuficientes e receberem por esse trabalho. Coisa que não acontecia na Defensoria Pública. Tinha um absurdo da Defensoria Pública estar pagando R$80 para advogado trabalhar por dia. Isso é um dinheiro ínfimo, não representa a dignidade da nossa profissão. A advocacia dativa tem uma tabela que remunera de acordo com os atos processuais realizados e representa ali um parâmetro parecido com o que tem na nossa tabela da ordem, com os valores praticados em outros estados. Está mudando a vida de muita gente. Então é isso que a gente quer, propiciar oportunidades para que a jovem advocacia vença na nossa profissão. Olha, uma outra crítica que a gente escuta em relação à sua chapa é a questão da gestão financeira. Tanto em relação ao controle de gastos, que o dinheiro não estaria sendo bem empregado, quanto em questão de transparência. O que a OAB pode fazer para mudar isso, ou se faz sentido essa crítica também?
Eu vejo, com todo respeito, como críticas vazias. Porque quem hoje entra no site da OAB tem um portal de transparência que nunca aconteceu antes. Antes de 19 não tinha portal de transparência praticamente. Publicava-se ali o balanço, o orçamento, mas você não sabia onde era gasto, como era gasto, as notas fiscais, os contratos. Hoje nós disponibilizamos todas as informações. E a prova de que há uma boa gestão é que nós reduzimos a anuidade e aumentamos os serviços. Isso não vem se não for por boa gestão. Aplicamos as regras de compliance, de boa integridade. Nós temos hoje um manual de compras que não existia. Hoje é obrigação da OAB fazer cotação com pelo menos 3 empresas, ter transparência no processo, procurar o melhor preço, e isso fez com que a gente gastasse melhor. Reduzimos excessos. Gastava-se R$400 mil numa festa junina, há 7 anos atrás. Esse dinheiro atualizado é mais de R$500 mil. Hoje a gente gasta 15 mil. A gente fez uma festa junina aberta para que todos possam participar pagando R$20 o ingresso. Então essa é a mudança de chave que nós tivemos na gestão. Nós trouxemos uma porta aberta e uma gestão austera para que todos possam participar. Então, com todo respeito, eu acho que essa crítica não se sustenta com uma simples visita ao nosso site. Está tudo ali. Transparência, boa gestão, e faremos ainda mais nos próximos 3 anos. Com esse dinheiro bem gerido é que a gente vai fazer essas obras e as ampliações que nós estamos programando. Uma outra questão, Poli. Relações institucionais. Isso é uma coisa muito importante, é uma faceta muito importante do OAB. E o que esperar de você em relação à postura com o executivo, com o legislativo, com o judiciário? Nós temos uma relação institucional correta, escorreita e firme. E, quando preciso, exigindo o respeito à advocacia. Todas as nossas ações pressupõem antecipadamente um diálogo, uma apresentação das exigências e das necessidades que a OAB tem e a advocacia nos apresenta, e a partir daí temos um diálogo respeitoso. Com o executivo, prova disso é que nós aprovamos a lei da advocacia dativa. Mas quando nós tivemos os pleitos da advocacia e os pleitos da sociedade rejeitados, apresentamos ações civis públicas, exigimos, por exemplo, que um PL que garantia a advocacia, uma sala na delegacia, e que foi vetado pelo governador ibanês, fosse derrubado na Câmara Legislativa através do diálogo do trabalho, e hoje nós temos uma lei garantindo que todas as delegacias tenham uma sala para a advocacia atender seus clientes. Então, nós temos capacidade de diálogo com todos os entes, mas nós temos isso de forma respeitosa e sempre posicionando o interesse da advocacia. Não há partido, não há governo, não há governante que vá se sobrepor ao interesse da nossa classe. Nós fizemos e faremos ainda mais exatamente nesse sentido. Olha, uma outra questão que eu escuto bastante em relação ao ABDF, não só o ABDF, mas o AB como um todo, é a falta de empenho em dialogar com os tribunais superiores, assim, no sentido de ter um acesso melhor com os ministros, fazer com que a advocacia seja ouvida, não seja atropelada, até pelo fato de um advogado ser digamos, o polo mais fraco ali daquela relação com o ministro, acaba sofrendo muito no dia a dia, né, em relação aos gabinetes. Então, o que é o ABDF, pelo fato de estar aqui no Distrito Federal, pelo fato de ser a sede dos tribunais superiores, o que ela pode fazer em relação a isso, questão de acesso ao judiciário? Nós fizemos um censo, um mapeamento muito interessante, identificando todos os magistrados que atuam no Distrito Federal, desde a primeira instância até os tribunais superiores, para saber quem recebe, por que recebe, se não recebe, e tomamos a iniciativa de apresentar nas corregedorias locais, no CNJ, todos os pontos, os problemas que nós identificamos. Tivemos, por exemplo, uma turma inteira do TRF denunciada no CNJ e na corregedoria porque não recebia advogados. Tivemos uma desembargadora no TRT aqui do Distrito Federal que não recebia advogado, nós fomos à corregedoria, ela passou a receber advogado. Então, a coragem e a firmeza para atuar nós temos. Nos tribunais superiores, nós fazemos um trabalho conjunto com o Conselho Federal, porque regimentalmente, estatutariamente, é o Conselho Federal quem atua nos órgãos federais. E a gente tem exigido muito essa participação, né? Nós temos uma comissão de assuntos dos tribunais superiores, nós frequentamos ali mostrando que tem que haver o respeito à advocacia, exigimos que haja o recebimento e o respeito à audiência, a tudo que precisa ser feito. Agora, na nossa competência, nós não podemos ali agir além das nossas forças, porque o Conselho Federal trabalha em conjunto. O problema dos tribunais superiores é que hoje talvez eles não representem a magnitude do nosso judiciário. Ele foi criado um STJ com 33 ministros, numa realidade de 80, 100 milhões de habitantes em 88. Hoje nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então a gente tem que enfrentar essa discussão e mostrar que o judiciário tem que se adequar
à realidade da população brasileira e não o contrário. E a gente exige que haja o respeito às sustentações orais, às audiências. Já representamos perante os tribunais superiores pedindo que isso aconteça e vamos continuar trabalhando dessa forma em conjunto com o Conselho Federal, com a firmeza e com a independência que se exige. Caminhando para o final, o que eu gostaria de te perguntar, Poli? Queria entrar no tema prerrogativas e depois principais propostas. Vamos lá. Nossas prerrogativas vêm evoluindo bastante nos últimos anos. Nós criamos a Central de Prerrogativas. Hoje, com um telefone 24 horas, você tem atendimento em qualquer canto do Distrito Federal. Cansamos de ir em delegacias, em tribunais, durante uma audiência. Fazemos, inclusive, um trabalho preventivo. Recebemos colegas dizendo, olha, eu vou fazer uma audiência, eu já tive entreveiro com aquele promotor. Vocês podem me acompanhar? Podemos e fazemos dessa forma. Como eu disse, tivemos o primeiro caso de um promotor de justiça denunciado por abuso de autoridade. Então, nós temos prerrogativas atuantes e vamos influenciar ainda mais nesse processo, investindo em mais procuradores, em mais estrutura para que a gente tenha esse atendimento na ponta. Criamos o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, separando da Procuradoria que faz o ostensivo e o preventivo, e aí agora a gente vai ter quem vai fazer o julgamento dos casos. Muitas vezes os colegas não sabem qual é a força de um desagravo. Eu já vi magistrados não terem progressão na carreira, já vi policiais perderem o cargo porque sofreram processo de desagravo e, na sequência, também sofreram questionamentos administrativos e de ordem criminal pela má atuação. Essa é a prerrogativa que a gente defende, a atuação que a gente tem feito nos últimos 6 anos. E vamos investir ainda mais para que isso aconteça nos próximos 3, com firmeza e com a independência que se exige da nossa casa. A gente sabe fazer. Basta comparar o que era antes com o que tem hoje. É muito claro que as prerrogativas evoluíram. Agora, é óbvio que é um ponto de conflito eterno. O advogado que vai fazer um requerimento, numa repartição, ele sempre tem uma capacidade de resistência do outro lado e tem um ou outro entreveiro. O que a gente pode mostrar para vocês é que não tem nenhum caso que chega ao conhecimento da OAB que deixa de ter atendimento. Nenhum. Desafio qualquer pessoa a apresentar um pedido de prerrogativas para serem defendidas na OAB que nós não tratamos. Todos foram encaminhados. E com relação às principais propostas da campanha? Hoje a gente tem uma casa voltada para acolhimento e a gente vai investir continuamente na formação da jovem advocacia, na participação das mulheres e negros e vamos investir fortemente no conforto e na saúde do advogado. Então, nós vamos fazer uma nova sede da Caixa de Assistência de Taguatinga, como eu disse. Nós vamos investir em saúde física e mental. Queremos fazer um serviço de farmácia com preço diferenciado, de custo, ou próximo do custo, para entrega de remédio para a advocacia. Queremos investir demais nessa formação continuada dos jovens, dando acesso a eles à experiência. E nós teremos uma central de atendimento que vai mudar a história da advocacia, que é a preocupação agora com os grandes endividados. Isso surgiu numa visita num escritório. A gente percebeu que é um tema que tem afligido demais a advocacia e a sociedade como um todo. Então, nós vamos criar o núcleo de atendimento de grandes endividados, com orientação, acesso ao crédito e forma de se libertar desse problema tão grave que atinge hoje a sociedade e a advocacia e vamos abraçar essas pessoas. Então, nós temos como foco principal para os próximos 3 anos servir. E é isso que eu tenho certeza que que a nossa advocacia vai sentir na pele a participação efetiva da nossa casa. Olha, eu tenho mais 2 pontos aqui. Um deles também é uma crítica que outros candidatos fazem à sua campanha, no sentido de ter o mesmo grupo, ser as mesmas pessoas, a mesma panelinha, o mesmo pessoal. O que você tem a dizer sobre isso? Como eu disse, não é verdade essa afirmação. Nós tivemos uma renovação de mais de 50% da nossa casa, com chegada de advogados de todos os lados, todas as idades, todas as regiões, todas as realidades. Teremos criminalistas, familiaristas, tributaristas, trabalhistas, todos os istas que nós temos na advocacia. Teremos uma casa com pessoas com muita experiência, com menos experiência para poder somar, mulheres, negros, novos grupos. Então, essa acusação de panelinha e a acusação de que é um continuismo não procede, basta comparar os grupos que nós tivemos em 19 a 21, 22 a 24, com o que virá para 25 a 27. Oxigenação, gás, vontade para fazer ainda mais pela advocacia. E é isso que nós vamos mostrar até o dia 17 de novembro e certamente a partir de 1º de janeiro. Olha, e um ponto que a gente até perguntou para outros candidatos, né? O que te diferencia dos demais candidatos? Eu acho que a principal diferença é a experiência profissional e histórico da OAB. Isso
Eu acredito que a gente tenha predicados, não só meus, pessoal, mas principalmente de grupo, são pessoas que conhecem a realidade da advocacia e a vontade de servir. Então, experiência versus vontade comparado aos demais, eu tenho certeza absoluta que o nosso grupo é o mais preparado. A gente mostrou isso nos últimos 6 anos e tenho certeza que nos próximos 3 vai ficar ainda mais claro. Temos apoios muito fortes de pessoas que querem mudar a cara da OAB, trazendo novas ideias. E a gente abriu as portas da nossa chapa, do nosso grupo, exatamente para isso. Nós teremos um grupo renovado e, com certeza, experiente para que a gente toque os próximos 3 anos. E está muito claro isso quando você compara as chapas e os projetos. Poli, eu queria... Tem mais alguma pauta, João? Não. Eu tenho mais 3 pautas aqui que são centrais e eu queria muito enfrentar contigo porque aflige a maior parte da advocacia. Primeira pauta, honorários e o valor da anuidade. Você comentou aqui rapidamente sobre o valor da anuidade. É R$200? Para jovem advocacia de primeiro e segundo ano, 200, terceiro ano, 250, quarto ano, 300 e quinto ano, 350. A partir do quinto ano, paga-se R$700, tudo parcela única. O parcelado é 400 e 800. É a menor anuidade do Brasil. Que coisa. Que ainda volta em créditos para o programa Boomerang. Tudo que você paga para a OAB te retorna em créditos para você utilizar na nossa Escola Superior da Advocacia. 100%? 100%. Então você Tipo foi um lá cashback. e pagou cashback. Paguei R$700 na minha anuidade nesse ano. Eu tenho 700 créditos para usar em cursos da ESA ou em utilização no clube. Aluguel de uma churrasqueira, acesso, etc. Aliás, se me permitir, eu tenho ouvido críticas em relação ao clube que não são verdadeiras. Eu desafio um colega advogado que tenha chegado no clube e não foi convidado a entrar e conhecer a nossa casa. Tem uma mensalidade que é R$30 para quem frequenta o clube, é sócio, literalmente, quer ali participar do nosso campeonato, quer ter todos os dias. Mas o usuário, o que quer ir lá passar o final de semana, quer levar a família para estar ali, tomar um banho de piscina, usar uma churrasqueira, tem os créditos do programa Boomerang que retornam para ele e ele usa de graça. A gente já tem convênios com clubes que estamos trabalhando, tanto na Portuguesa, em Taguatinga, estamos buscando fazer na ASBAC aqui no plano, para dar outras opções de lazer. Então, a gente tem investido muito o dinheiro da advocacia para retornar para ele. É a menor anuidade com mais serviços. Isso a gente se orgulha muito de ter realizado. Outra questão que eu queria alinhar contigo. Esse tema prerrogativas, ele tem propostas, porque é muito importante, ele tem propostas de todos os candidatos. Nós recebemos todos aqui e cada um tem uma solução, assim, eu vou criar isso, eu vou fazer aquilo. O que diferencia as suas propostas de prerrogativas das demais propostas de prerrogativas? Primeira diferença é que a maioria dos candidatos estão propondo situações que nós já fazemos. Tem um candidato que propôs criar a central de prerrogativas. Já existe. Tem um candidato que propôs criar a diretoria de prerrogativas. Já existe. Tem um candidato que propôs que eu vou assinar como presidente as representações da prerrogativa. Já é feito assim. Quem assina é o presidente Délio. E eu vou assinar como presidente. Então, são situações que muitas vezes as pessoas fazem propostas sem conhecer a realidade. O que nós temos de proposta concreta para a prerrogativa é o aumento do investimento, é o aumento da participação, é o aumento da estrutura física e pessoal para que a gente tenha as prerrogativas defendidas no Distrito Federal. E isso nós temos projetos. Basta entrar no nosso site, oabpratodos, df.com.br, e você vai perceber que nós temos propostas reais de melhoria e de aumento desses serviços. Nós temos hoje um aplicativo que você, durante a audiência, se tiver um problema de prerrogativas, você tem o que a gente chama de botão do pânico. Eu estou sendo com a minha prerrogativa desrespeitada, você está com o aplicativo, você clica, vão lhe ligar na hora ou vão encaminhar um procurador para lhe atender, ou a gente vai acionar um colega que faz parte da comissão, que faz o serviço voluntário, para te atender imediatamente. E funciona. Basta tentar ali, convido qualquer advogado a aplicar essa situação. Ligue no telefone de plantão que você vai ser atendido. Então, a diferença nossa com os demais é que nós fizemos e faremos. E as propostas que são apresentadas são propostas que não se concretizam porque ou já foram feitas ou não tem estrutura como se precisa para poder realizar. Agora, conectando as duas questões que você enfrenta, que são, primeiro, a questão da anuidade mais barata. E a segunda questão agora que é mais investimento. Há também, a gente viu ontem no debate, uma proposta que é abaixar mais a anuidade. O que você me fala sobre isso?
Você que está na situação, você que está na gestão atual, é possível abaixar mais a anuidade? Nós fizemos já a redução para a menor anuidade do Brasil. Quem propõe redução de anuidade ou quem propõe dar dinheiro da advocacia, eu vi uma proposta que está oferecendo dinheiro para uma pessoa participar de um curso, não conhece as regras do nosso sistema. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Para você, na verdade, a obrigação é aumentar a anuidade anualmente com o registro, com a correção monetária. Nós não fazemos isso porque nós temos boa gestão. Quem sugere diminuir a anuidade tinha que pelo menos provar como vai fazer isso. Porque vai reduzir um orçamento que já é enxuto, que faz frente às despesas e que nós temos as nossas contas aprovadas com louvor no Conselho Federal, mas não adianta fazer uma promessa vazia, uma promessa que não tem substância. Eu não vejo condição de redução, pura e simplesmente, se você não disser de onde vai tirar. E eu desafio qualquer pessoa a buscar o nosso orçamento e dizer onde vai cortar. Porque se ele cortar serviço, se ele fechar a sala de atendimento, se ele demitir funcionário, se ele deixar de fazer investimentos que a advocacia precisa, me desculpa, mas isso é um desserviço à nossa classe. E nós já temos um preço de anuidade que eu considero razoável. Se você comparar com as outras profissões, engenharia, medicina ou com as outras seccionais, nós já temos um custo-benefício da nossa anuidade que, com todo respeito, é excelente. Um jovem advogado pagando R$200 e poder usar gratuitamente coworking, sala de atendimento, sala para audiências, participar das comissões, entrar no nosso clube, ter o dia a dia da nossa casa, tudo contemplado e ainda volta em pontos no bumerangue, é um preço justo. Então, eu acho que essa proposta, ainda mais em véspera de eleição, ela é muito mais politiqueira e sem fundamento do que propriamente algo execuível e preocupado com a realidade da advocacia. Eu tenho críticas a essa proposta. Ela desrespeita o provimento 185 do Conselho Federal. João, você tem mais alguma questão? Desculpa, você me perguntou sobre honorários, a gente foi falar sobre a anuidade e a gente acabou não falando dos honorários. Verdade. Se me permitir aqui, complementando a resposta que a gente começou o tema anterior. A questão dos honorários e da celeridade processual são temas tão importantes para nós que nós estamos alçando isso a uma diretoria. Então, na diretoria, nós temos esse tema agora tratado nas reuniões periódicas para que a gente acompanhe como está o relacionamento da advocacia com os tribunais no tema honorários. Eu cansei de sustentar oralmente com colegas para defender a aplicação do artigo 85, que os honorários fossem fixados entre 10% a 20%, que é o que determina o CPC. Nós já tivemos embates em relação à celeridade processual, que é uma coisa que preocupa muito o advogado. O TRF é um caos. Eu tenho processo lá aguardando 5, 6 anos para ter um RESP admitido. E nós fomos ao CNJ reclamando dessa situação do TRF. Então, a gente vai trabalhar isso de uma forma bastante dura para que os honorários sejam respeitados, os honorários sucumbenciais sejam recolhidos para os advogados públicos, para os advogados de empresas públicas, para que a advocacia privada tenha respeitada na sua fixação de acordo com os termos da lei e que o processo corra no tempo adequado. Isso vai ser uma diretoria ligada diretamente à presidência para a gente tratar de honorários e celeridade. Poli, nós temos dado aqui para os candidatos um espaço para falar seu número, para falar sua chapa, para dizer para o advogado, por que ele deveria votar em você, confiar em você. Então, você tem a palavra, por que o advogado e a advogada que está nos acompanhando aqui deveria votar no Paulo Maurício Poli. Quero conversar com a Advocacia do Distrito Federal para mostrar por que a nossa chapa, o AB para Todos, a chapa 01 na seccional e a chapa 111 nas subseções, é a mais preparada. Nós somos os times com mais experiência, com mais pluralidade. Mulheres, negros, jovens, advogados de subseção, com mais tempo, com menos tempo. Nós temos na nossa casa representada por toda a advocacia. E é por isso que a gente traz experiência e capacidade para representá-los nos próximos 3 anos. Então, no dia 17 de novembro, no conforto do seu lar, na segurança da votação eletrônica, eu peço a confiança de vocês. Vote na chapa 01 na seccional e na chapa 111 nas subseções, porque tenho certeza absoluta que vai ser o melhor caminho para o AB no próximo triênio. Poli, obrigado pela sua presença. Encerramos agora, né, João, uma série de todas as sabatinas, falamos com todos os candidatos. E para você, advogada que nos acompanha, qual é o nosso intuito? Nosso intuito é que você se engaje, é que você escolha o líder que melhor te representa. É que você olhe para cada um desses candidatos e diga, é esse aqui que eu quero no barco comigo. Me identifiquei mais com esse aqui, eu confio mais nessas propostas. Eu estou vendo que
entre a fala e a ação, desse aqui tem mais coerência, desse aqui tem menos coerência. Você é um advogado, você é inteligente, você vai defender pessoas. Então é muito importante que você use desses seus predicados para tomar uma boa decisão. Isso influencia na nossa qualidade de vida, isso influencia na nossa dignidade profissional e é muito importante que você se engaje nesse movimento. No dia 17, portanto, exerça a sua cidadania e vote no candidato que você acha mais adequado. Poli, mais uma vez, obrigado pela presença. João, missão cumprida. Missão Excelente. cumprida. Muito obrigado, hein, Poli? Muito obrigado, Agradeço demais essa oportunidade, defendo para que a gente não tenha retrocesso, que siga avançando e que o AB possa cada vez mais representar a nossa classe. E essa oportunidade aqui foi muito boa para apresentar nossas propostas e mostrar porque que o nosso grupo é o mais preparado. Parabéns a vocês por esse espaço. Muito obrigado. Obrigado.